Olá pessoal, tudo bom? A gente vai aqui começar o experimento 3, né? A gente vai fazer a explicação do que foi feito no experimento 3 e, como é que foi o procedimento e tudo mais. Então, para a gente começar aqui a explicar o que a gente fez, o que foi feito no experimento 3, a gente tem que entender primeiro o que são ondas polarizadas e o que é uma polarização de ondas eletromagnéticas. Bom, a polarização está diretamente ligada com o campo elétrico da onda em questão. Então, como a gente pode ver aqui, a polarização de uma onda eletromagnética se refere à orientação do campo elétrico, ou seja, onde está apontado esse campo elétrico. Na imagem aqui do lado, a gente pode ver que ele está apontado no eixo Y, ou seja, diretamente na vertical. E a onda eletromagnética é composta tanto por ondas por campo elétrico como por campo magnético, né? Que são perpendiculares entre si e que a polarização ela está realmente relacionada ao vetor do campo elétrico, como eu já disse. Tudo bem. Agora que a gente entendeu que são ondas, o que é a polarização de uma onda eletromagnética, a gente pode manipular essas ondas eletromagnéticas e fazer a polarização. E o que são esses polarizadores e o que é, né? Para a gente entender primeiro como é que funciona tudo isso. Bom, os polarizadores têm a função de filtrar os componentes que não estão perpendiculares ao filtro. Sendo assim, a gente compõe só a direção que a gente precisa ou que a gente quer em relação à onda que ela está sendo filtrada. Então, assim, como a gente pode ver aqui na imagem do lado, a gente tem um de absorção, que é o que a gente vai entender um pouco mais para frente, né? E que é o que está tendo um polímero, né? E claro que ele é dividido em três tipos, né? Absorção, que é absorvidos, refletidos ou desviados, como a gente pode ver aqui do lado. Mas esse aqui, como a gente pode ver, é o absorvido, então a onda ela passa por esse polímero, e aí o polímero com os seus hidrocarbonetos absorve as, as que estão paralelas à direção e as que estão perpendiculares à direção do polímero, né, ele passa e aí a onda ela fica polarizada. O que acontece? Ela não tem mais os componentes que não são paralelos, que são paralelos a esse tipo de filtro. Passa a ser só um fecho de onda, né? Se eu posso dizer assim. Tudo bem. E quais são os tipos, né? Bom, eu já comecei falando da absorção, como exemplo. É, Durante o experimento, a gente aprendeu de absorção, de reflexão e as birefringentes. Tem um quarto que é por espelhamento, que é Rayleigh, mas isso é um a mais, eu trouxe só por curiosidade. Mas, enfim, a gente tem aqui uns exemplos, né? A gente teve no filme Polaroid, é, que é a Polaroid, a própria máquina Polaroid, ela tem esse mecanismo de absorção, ela polariza a luz, ou a onda eletromagnética, que seria a luz. E, que nem eu falei, elas absorvem toda a, os componentes que não são perpendiculares a esse polímero. Polímero não, a esse polarizador. A gente tem a de reflexão, que acontece? A luz, quando incide em um certo meio, principalmente o vidro, ela vai refletir e quando ela reflete, ela sai polarizada apenas para a direção que a gente quer. Então, essa é a reflexão. Então, ela reflete diretamente. A gente tem a relação de Snell, né? A relação de Snell, que a gente pega uma relação certa, que acaba refletindo uma luz polarizada. E a gente tem as birefringentes, que é quando a gente coloca realmente dois prismas, né? Ou dois vidros, um na frente do outro, que acaba gerando dois feixes, então. E ela fica realmente birefringente. O Rayleigh é uma luz que espalha partículas, ele é um a mais, fica mais de curiosidade para a gente entender. Ela espalha as partículas ante o céu e uma curiosidade é que a luz do céu, né? A luz que a gente vê, a luz azul, ela é refletida e é vista por causa desse polarizador, né? Mas a gente não acaba não vendo nesse experimento. Ok, então a gente vai começar aqui pela polarização para absorção. Como eu já havia falado, ela realmente absorve, como a gente pode ver na, na imagem aqui do lado, você pode ver que eles são vários pontos. A onda ela vai vindo em vários pontos.
Só que todas aquelas que não estão realmente perpendiculares, ou quer dizer, paralelas com o polímero, ela acaba sendo absorvida. Então o que que passa? Passa só a luz polarizada, só a luz que está o feixe que a gente precisa, que vai seguir ou para a parede, ou como está aqui, um outro polarizador. Que a gente vai entender também o que acontece. Você pode ver que no final tem uma ausência de luz. E vai ser explicado depois o que acontece, né? Então o que acontece? A gente vai absorver todos os componentes que são paralelos, que não são realmente paralelos ao polarizador, e o resto, que é paralelo, ele vai acabar passando, e aí a gente tem uma luz polarizada. Tá aí, como é que funciona isso? É, como é que funciona? Perdão. Como é que funciona aqui então? O material polarizador, ele vai ter as moléculas alinhadas, ou seja, o polímero lá. Então o polímero ele vai passar, a gente vai infringir uma luz sobre ele. Quando a gente infringe essa luz sobre ele, todas as ondas que estão perpendiculares, né? Quer dizer, paralelas, elas vão ser absorvidas. Então, as que estão paralelas, elas são absorvidas, e as únicas que vão passar são as componentes perpendiculares a esse. Então, as moléculas acabam passando sobre isso e a luz fica polarizada, certo? A gente chama isso de luz linearmente polarizada, após passar pelo polarizador. Então, a gente passa, e claro que tem relação com o campo elétrico e tudo mais. A gente tem um vídeo aqui que foi o vídeo do experimento. Opa, o próprio vídeo do experimento a gente tem aqui, a gente pode ver. Acho que tá um pouco alto o som. Mas aqui a gente pode ver que a luz, a gente tem um eixo rotativo que a gente vai rodando e mudando o polarizador. E cada vez que a gente passa o polarizador, ele vai absorvendo um certo tipo de componente dessa onda e vai alterando o polarizador, como a gente pode ver no vídeo também. Ou seja, elas são absorvidas. Todas as componentes são absorvidas, paralelas, né? Paralelas ao campo elétrico, sempre em relação ao campo elétrico que a gente considera. Por exemplo, o campo elétrico na onda da luz, que no caso seria essa luz aqui, ele está perpendicular. Então, tudo aquilo que é paralelo é absorvido. Certo? De novo o vídeo. Bom, e quando a gente coloca dois polarizadores, um na frente do outro, só que ortogonais entre si, ou seja, perpendiculares. Acontece que as ondas são absorvidas pelo primeiro, então os perpendiculares passam, só que esse componente perpendicular ele vai ser paralelo ao outro polarizador, ou seja, então ele vai ser absorvido. Então, qual que seria a situação? A situação é que no final não tem nenhuma luz passando para frente. Ou seja, a gente não tem uma luz logo depois do último polarizador, como a gente pode ver nesse vídeo. A gente pode ver aqui de novo. É que tá um pouco alto aqui. Ele acaba sumindo. Ele acaba sumindo. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, principalmente nessa parte aqui, ó, ele some. O que acontece? A gente coloca dois polarizadores um na frente do outro. E o feixe acaba sumindo. Fica um pontinho. Ou, em muitos casos, nenhum ponto. Ou seja, quando você tem dois polarizadores um na frente do outro ortogonais, não passa luz nenhuma depois do segundo polarizador, que é o que a gente viu no experimento. Certo. Agora a gente vai passar para o segundo experimento, que foi a polarização por reflexão. Então ele vem, reflete, né, esse eixo. Ele vem, a luz ela passa. E quando ela reflete, não está polarizada, ela vem com todos os componentes dela. Só que a partir de um certo ângulo, quando ela bate e reflete sobre esse ângulo, ela acaba se tornando polarizada. Ou seja, os componentes que não são o que a gente precisa, o que a gente quer, eles acabam sendo passados pela superfície. Então, sobe apenas os componentes que a gente precisa, que seria o componente polarizado. Certo? E aí a gente tem um ângulo de incidência que vem vindo, que é 56 graus. E aí o que acontece? Como é que funciona isso tudo? Ela se divide em duas partes, uma refletida e uma refratada, ou seja, ela vai vir uma onda, ela vai vir um feixe, uma vai refletir, a outra vai ser refratada, ela vai entrar no componente, no caso é o vidro aqui. A luz refletida, ela pode ter o seu campo elétrico oscilado em direção a outra, ou seja, o campo elétrico dela, ela é oscilado. E ela está em perpendicular, tipo, geralmente na direção perpendicular ao plano de incidência. Ou seja, 90 graus. Ele vem 90 graus diretamente ao plano de incidência. Certo? Normalmente está aqui nesse eixo diferente.
E aí a gente vai ter o famoso ângulo de Brewster, a luz refletida se torna ponte polarizada. É o ângulo que vai vir de incidência entre eles. Esse ângulo é o ângulo de Brewster, é o ângulo que vai ser o ângulo que vai realmente polarizar a onda e torná-la linearmente polarizada. Tá, mas como é que a gente encontra esse tipo de ângulo de Brewster? Então, é um ângulo de incidência no qual a luz é completamente polarizada. A gente tem uma fórmula que é a tangente de φ, que é o N2 sobre N1, ou seja, o N é o índice de refração do meio, então o N2 seria o índice de refração do menor, do meio de refração do meio refletor, ou seja, de onde ele está, ou seja, por exemplo, seria o vidro, nesse caso, e o N1 seria o ar. Ou seja, então quando a luz ela vem e passa sobre esse componente polarizado, ele vem um refletado, um refletido, e a gente tem um ângulo de incidência que seria 56 graus, como a gente pode ver aqui. Essa tangente de φ, ela vem diretamente da lei de Snell, que seria o seno de φ vezes o N1 é igual a N2 vezes o seno de φ', no caso seria, né? A gente pode, só que aí a gente coloca um ângulo em 90 graus e acaba saindo essa tangente. E esse ângulo é o famoso ângulo de Brewster, que é o ângulo que vai, que quando você incide sobre o meio, ele acaba sendo um ângulo que polariza essa luz. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de como foi feito no experimento. 1 e 2, faz fotos, né? E por fim a gente vai ter a polação por birrefringência, que é uma propriedade óptica de certos materiais, onde o índice de refração depende da direção de propagação e da progressão da luz. Ou seja, quando a gente vem, ela depende diretamente da propagação, ou seja, de refração do meio. E quando a luz não polarizada entra em um material birrefringente, ela é dividida em dois feixes polarizados, um ordinário e um extraordinário, como a gente pode imaginar. E os dois feixes viajam com velocidades diferentes, ou seja, os feixes que vão entrar sobre o meio, eles viajam de velocidades diferentes. Então, eles vão entrar de maneiras diferentes, quer dizer, eles vão entrar de um meio, só que as velocidades entre si vão ser diferentes. E além disso, as direções de polarização são perpendiculares entre si. Então, eles são perpendiculares entre um outro, esses dois feixes. E aí acaba gerando uma diferença de fase, um deslocamento espacial entre eles e uma diferença na polarização. Ou seja, a gente acaba ficando com uma coisa dividida, uma coisa que vai ter duas, né? No caso, seria uma luz com duas propriedades. Aqui a gente pode explicar aí como é que funciona isso, né? O cristal ele tem dois índices de refração, o N1 que seria ordinário e o N2 extraordinário. E aí ele vai atravessar o material e a luz se separa, né? Nos dois feixes, o ordinário e o feixe extraordinário, com os dois índices se passando, ou seja, cada índice vai ter um índice diferente e vai ter uma refringência diferente. A saída do cristal pode ser dois feixes polarizados ortogonalmente, então eles vão sair ortogonais entre si, o que permite manipular e analisar a posição da luz. Perfeito? Por fim, a gente tem um vídeo explicando isso, como foi feito, de como foi feito a luz. Tá um pouco. Como vocês podem ver no vídeo, ó, tá vendo que tem dois feixes um sobre o outro? Ou seja, essa é a birrefringência. Com dois meios passando um sobre o outro, acaba gerando uma birrefringência entre eles, que acaba gerando dois feixes de luz. A gente pode ver ali o material. E acaba gerando dois feixes. Esse é do experimento anterior ainda, né? Bom, pessoal, esse foi o experimento 3 que a gente viu. De tudo que foi explicado. A gente deu uma explicação física de tudo. E muito obrigado.